Pessoal, então, esperar mais um pouquinho, entrar mais gente, já ponho já a lista de chamado, tá? Deixa eu colocar a minha apresentação aqui. Nossa primeira aula, deixa eu apresentar a minha tela aqui. Um pouquinho. Apresentar uma janela. Selecionar uma tela, deixa eu achar aqui. Deixa eu colocar a minha tela inteira aqui. Organizar a nossa vida, tá? Então, ó, queria ver com vocês se vocês estão conseguindo fazer as atividades aqui da semana 1, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Semana 1, a gente tem aqui 6 tarefas, tá? 6 atividades. Algumas vocês já fizeram, né? Que algumas já eram do momento presencial, né? Daqueles momentos que a gente teve aí presencial aí no campus, né? Mas vocês podem estar fazendo de novo para melhorar a nota, né? E tem algumas até que vocês já fizeram que estão aqui lá na semana 3, vão aparecer aqui na semana 3, na semana 2. Ah, mas para vocês não se perderem, é bom vocês ir fazendo e anotando aí a nota que tiraram, tá? Então, aqui, conceito de segurança, higiene, acidente, né? Segurança do trabalho a gente viu. E o que a gente vai rever hoje é aqui a semana 2. Tá? Lembrando que hoje à tarde, às 2 horas, a gente tem também o centro de aprendizagem, tá? Quem tiver com dificuldade aí de fazer alguma tarefa dessa, vem aí no centro de aprendizagem, tá? Para a gente também dar uma luz aí, botar isso em dia, tá? Não deixa acumular. Então, a gente tem aqui essa parte de riscos químicos, né? As aulas 7, 8, 9. Também os cilindros de gás sob pressão, que eu postei ontem à noite. E está faltando eu postar essa aula, isso que eu estava ajustando aqui, que vou postar agora depois da nossa aula síncrona, essa aula 11 aqui de produtos perigosos, aqui está faltando o filme, tá? Mas eu vou mostrar ele para vocês. Então, deixa eu abrir aqui o PowerPoint, só um minuto. Ricardo, arquivos, IFRN, Macau, cara, é organizado aqui, química, aulas. Então, vamos dar uma repassada nesses riscos químicos. Queria ouvir um pouco vocês, como é que vocês estão aí? Alguém abre o microfone e fala aí como é que vocês estão indo aí com as tarefas. Se adaptaram aí nesse ensino remoto, estão conseguindo acessar as outras disciplinas também? Estão me ouvindo? Que silêncio sepulcral. Deixa eu ver se estou com o microfone aberto. Tá de boa de fazer, só que dessa semana 2 tem muita para fazer ainda, porque eu não fiz nenhuma da semana 2, mas dá tempo de concluir. Sim, da minha disciplina, né? E das outras disciplinas, como é que vocês estão indo? Das outras disciplinas também tá indo bem. Pronto, eu estou perguntando, não é de intrometido não, tá? É porque cada turma do campus aí vai ter um professor que vai estar olhando um pouquinho para vocês, tá? E da turma de vocês, eu me auto-intitulei aqui o padrinho da turma, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade, me digam aí, né? E a gente vai fazendo essa ponte aí com os professores, com o pedagógico aí também, tá? Acho E... ruim não que você é padrinho da turma. Como é? Não entendi. Não acho ruim você ser o padrinho da turma. Não achou ruim, não? Então, se vocês quiserem me depor aí, façam uma votação aí, derrube o professor, arrume o mais simpático aí. Tem o professor Vladier, que é muito mais legal aí, pode resolver com professor, vocês aí. Não, tá feliz ótimo. dia do professor. Opa, obrigado. Hoje é o dia dos Sim, é verdade. o dia dos professores, né? E tem gente Não que diz dele. assim, ah, é uma profissão que não sei o quê, desvalorizada, né? Eu não acho isso, não. Ser professor é muito legal, é uma profissão muito bacana, e agora é mais difícil do que você ser técnico, né? Vocês vejam que eu já fui técnico de segurança, já fui engenheiro de segurança, engenheiro mecânico, né? E quando você é um técnico, assim, dessa área técnica, você convencer o seu chefe, você tem sucesso, né? Mas aqui não, tem que convencer 30 pessoas, né? De cabeças diferentes, de origens diferentes, né? Que estão iniciando na área, então é uma responsabilidade grande ser professor, porque você pode destruir um sonho de alguém, né? Você pode
fazer a pessoa ficar com raiva daquele conteúdo, porque você não abordou da maneira certa, né? Então, mais do que saber, a gente tem que saber transmitir, né? É uma profissão muito legal, assim. Espero que algum de vocês queira aí se aprender para ensinar. Muito legal. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a parte de risco químico. Estão vendo a minha tela aí, né? Vou passar rapidamente, porque cada conteúdo, cada parte dessa aqui é meia hora de vídeo lá, né? Nas nossas aulas assíncronas. Mas vejam só, para entender o produto químico, o risco químico, né? E tem gente que demoniza um pouco a química, achando que química é relacionada a veneno, né? Mas na nossa vida, a química é uma coisa muito importante, né? Por exemplo, para os alimentos, por exemplo, para os remédios, para o processamento de produtos, né? E processos, né? Tem gente aí demonizando o plástico, né? Porque o plástico está poluindo aí os oceanos e pode destruir o planeta, mas assim, o plástico também é um grande avanço para a humanidade, para a nossa qualidade de vida, né? O que a gente tem, é claro, é que melhorar essas relações que a gente tem com o que a gente produz e com o meio onde a gente vive, né? Porque o meio ambiente é, é parte do o ser humano, é parte do meio ambiente. Pode simplesmente achar que a gente domina tudo e aí depois a gente não vai ter qualidade de vida, né? Condições de vida, porque não vamos ter aí um local, um habitat adequado para a nossa espécie, né? E simplesmente destruir as outras espécies não é assim uma grande opção, né? Senão seria fácil a gente viver em Marte, né? Não tem nenhum outro tipo de vida e a vida seria ótima lá, né? Porque a gente não precisaria se incomodar nem com mosquito, né? Não é verdade, né? Mas aqui na nossa disciplina de segurança, a gente tem que ver a parte da segurança envolvida com os químicos, tá? Então, tudo no mundo é química, menos o tempo. Aliás, tudo no universo é química, né? Que é a ciência da matéria, e tirando aí o tempo, né? Todo o resto é química, né? E claro que é importante, né, a gente ter profissionais nessa área, a gente entender, e a gente tem que salvar a vida de quem trabalha nessa área e também de quem está próximo, quem está usando também esses produtos e está exposto também a esses resíduos, né, dessa atividade aí, que seria o processamento da matéria, né. Então, como é que eu posso classificar um risco químico aqui da maneira fisiológica, que é como ele faz mal para a minha saúde? Então, ele pode ser um asfixiante, que ele corta o oxigênio, tá? A gente tem, por exemplo, aí nas artes marciais, né, a asfixia mecânica, quando você dá um mata-leão na pessoa e ela desmaia, né? Então, ou quando eu me engasgo, quando engulo alguma coisa, né? Isso é uma asfixia mecânica. Para os agentes químicos, interessa esses dois tipos de asfixia aqui, ó, que é o corte do oxigênio no ambiente, que a gente chama de asfixia simples. Então, por exemplo, você injeta lá o CO2, né, do extintor de incêndio, você expulsa o oxigênio do ambiente. E tem a asfixia química, que é um produto que vai se combinar com o meu sangue, e aí o oxigênio não consegue se transportar no meu corpo, e aí morri, né? Então, são os asfixiantes. No caso da fumaça, do incêndio, né? Ali o CO, o monóxido de carbono, asfixiante químico, e o dióxido de carbono, o CO2, é um asfixiante simples. Também aqui os anestésicos, são aqueles agentes que vão estar atuando no meu sistema nervoso central. Então, aqui os vapores orgânicos, por exemplo, aí o álcool, né, o vapor de álcool, a gasolina, né, eles vão bloquear o meu sistema nervoso central e eu posso aí ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória e morrer. E também os irritantes, aqueles que vão irritar nossa pele, nossos olhos, nossos órgãos, né, outros órgãos aí, no caso dos ácidos aí, que são irritantes, né. Então, como é que eu posso absorver o produto químico aqui? A principal via é a respiratória, tá? Bateu no meu pulmão, se ele for solúvel no sangue, demora 1 minuto para dar a volta no meu corpo. E nesse caminho ele pode afetar aí algumas coisas, né? Dependendo do produto, ele vai ter predileção por algum tecido, né? Pode ferrar o meu fígado, meus rins, o meu próprio pulmão, né? Tá? Então, algumas partículas, como a gente vai ver aqui para frente, não conseguem chegar até o pulmão. Outras não são, chegam no pulmão, mas não são solúveis no sangue, mas elas podem prejudicar o próprio pulmão. Tá? Então, pela pele ou através dela, pelos olhos ou pelas mucosas, também a via digestiva, né, de eu ingerir um alimento, uma substância contaminada, e também de mãe para feto aqui, a gestante, né,
vai circular o sangue dela também, afeta ali o bebezinho. Tá? Então, tá aqui a dinâmica, né? Por exemplo, aqui, se entrar pelos pulmões, pode sair pela urina, né? E tem outras maneiras de eu expelir também as toxinas que o meu corpo processa, né? Então, pode sair pelo suor, pelo hálito, pulmão, né? Então, interessa aqui para a via respiratória esses contaminantes do ar, né? Contaminantes atmosféricos, que podem ser, por exemplo, os particulados, aqui os aerodispersóides, podem ser também gases e podem ser vapores. A gente já discutiu na aula da semana 1, né? Só para vocês terem ideia do tamanho dessas partículas, ó, os gases, né, têm partículas moleculares, né, do tamanho molecular. Mas os sólidos e os líquidos que estão em suspensão, eles vão ter partículas bem maiores do que uma molécula, né? Tá? Então, para comparar com o cabelo humano, ó, dá para ver até as ceramidas aí do cabelo humano, ó, que tem 50 milésimos de milímetro de diâmetro, né? Micrômetros ali. É o equivalente a uma areia fina da praia, tá? O cabelo aí, mais ou menos, o diâmetro do cabelo, né? Então, essas partículas com mais de 10 microns, elas não chegam no meu pulmão, elas vão ser retidas no meu sistema, no meu trato respiratório superior aqui, tá? E as que têm 10 ou menos milésimos de milímetro, essas chegam, é o caso do pólen, do mofo, da poeira fina, né? Vão chegar até o meu pulmão. A poeira de sílica, poeira de milho, pode chegar, algumas partículas também. Então, eu tenho que ter um cuidado aí de me proteger, né, contra esse material disperso no ar, que são os aerodispersóides. Pode ser sólidos ou líquidos. Os sólidos aí são as poeiras e os fumos, né? A poeira é originada de ação mecânica, tipo vou lixar, quebrar uma rocha, gera aí a poeira, né? As preocupantes são sempre as menores de 10 microns, né? 10 milésimos de milímetro, micrômetros aí. Tá? E os fumos são também partículas sólidas, mas são decorrentes aí da solidificação de um vapor. Então, assim, no processo de soldagem, processo de fundição, quando eu vou derreter e vaporizar lá um material e ele se condensa, vai condensar numa partícula sólida, que a gente chama de fumo. Tá? Então, das poeiras, ó, sílica cristalizada, poeira vegetal e poeira de algodão, de milho, poeira de origem animal, pelos, couros, né, dejeções de animais também, tá? Cocô de galinha, por exemplo, né? Fibras aí, os polímeros, né? E os líquidos podem ser neblinas ou névoas. Qual é a diferença? Todos dois são particulados líquidos, mas a neblina se origina do vapor. Aí você se lembra lá, assim, tá lebrinando, né? Tá neblinando, né? Aquela chuva miúda, né? Então, se originou do vapor da água que estava na atmosfera e condensou, né? Então, aqui o nevoeiro, né? Cuide, né? Que a gente chama de nevoeiro, mas na verdade não é uma névoa, é uma neblina, tá? E as névoas são originadas, né, de pulverização do líquido. Tá? Então, tem lá uma névoa de agrotóxico, né, de um spray de pintar, de pintura. Tá? Então, tá aqui as neblinas e as névoas, não confundir, né, neblina com névoa. Apesar de a gente chamar a neblina de nevoeiro, mas ela é originada da condensação e a névoa é originada da pulverização. Tá? Então, dependendo do diâmetro de partícula, ela vai chegar numa região, pode ficar só retida no meu trato superior aqui, ou pode chegar até o meu pulmão. Tá? Então, as doenças que vão ser causadas são diferentes também, né? Aquela que chega no pulmão pode causar lá a pneumoconiose, né? A doença do mineiro lá da sílica, tá? Pode também gerar lá o câncer de pulmão, né? E algumas vão dar problemas só aqui na laringe, na faringe, aqui em cima, né? E algumas são intermediárias, as que a gente chama da torácica. Então, aqui a figura está ruim, mas funciona assim, ó. A partícula inalável, ela fica na região superior. Então, de 50, 100 microns, né? A coisa aí do fio de cabelo, né? Do fio de cabelo. Você já deve ter se acordado aí numa casa do interior, às vezes de uma tia e tal,
e você acorda de manhã com aquele cantar do galo, né? Ki, aí abre o olho todo remelento, você olha lá, tem um buraquinho na janela, vem um facho de luz, assim, aí você vê a poeirinha voando, né? Essa poeira que você consegue ver, ela não chega no pulmão, tá? Essa poeira que vai ser filtrada aqui pelo seu trato superior, tá? Aqui chega no pulmão, não consigo ver a olho nu, que é essa de 10 micros, tá? Então, para o químico, eu tenho que me preocupar com duas coisas, que é morrer na hora ou morrer depois, tá? Então, para morrer na hora, exposição aguda, né? A dose letal. Tá? Então, a gente tem 5 categorias, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. A categoria 1 é a mais tóxica, tá? São aquelas concentrações pequenas que já podem me matar, tá? Os menores frascos têm os piores venenos. Ah, e os melhores perfumes também, professor. Claro, porque é caro, né? Mas sempre que a gente vê um filme aí de bruxa, né, de castelo medieval aí, que quer matar o rei, a pessoa tira o veneno de dentro do anel, né? Então tem que ser um veneno que tem uma quantidade pequena, né? Então tem que ser uma coisa bem tóxica para uma quantidade pequena já te matar. Então essa é a categoria 1. E são as atmosferas, o que pode ter em alguma atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde. Eu entrei lá, por exemplo, no espaço confinado e morri, né? Outra coisa é a exposição crônica, ao longo do tempo, a exposição que o produto vai se acumular no meu corpo. Lembrar que o trabalhador brasileiro, ele assina lá um contrato, quando é um contrato formal, né? De 8 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana, durante 35 anos, até eu poder me aposentar, né? E, então, esse limite tem que ser calculado para isso, para eu respirar 8 horas por dia aquele ar e não ficar doente, né? Então, lá na norma número 15, eu vou ter a lista desses produtos e qual é o limite de tolerância desse produto no ar. Tá? Então, vale para particulado, para gases e para vapores. E a NR9 me diz que quando eu chego na metade desse limite, eu já tenho que agir. Tem que usar lá um respirador, tem que melhorar a ventilação, tem que diminuir o tempo de exposição do funcionário. E na 15 é esse limite para 8 horas por dia, todo dia, sem ficar doente, né? Então, tenho 3 anexos lá na NR15, o 11, o 12 e o 13. Tá? Eu não botei o 13 aqui porque ele é qualitativo, é só para dizer quem vai ganhar insalubridade lá, quem está manipulando diariamente aquele produto, né? O dia todo, né? Mas esses dois aqui, o 11 e o 12, são os de quantidade, né? Quantitativos. Então, eu vou medir lá o ar e vou ver quanto que tem para ver se está acima do limite de tolerância. Esse tabelão aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó, que a acetona, ela é menos tóxica do que o ácido clorídrico. Né? O ácido clorídrico está com 4 partículas por milhão e a acetona 780 partículas por milhão. Quanto menor for o limite de tolerância, porque mais venenoso, aí, mais tóxico é o meu produto. Tá? Aí dá para converter de partícula por milhão para miligrama por metro cúbico aqui, a gente usa uma formulazinha aqui com a massa molecular da substância, né? E posso usar uma ferramenta também, um aplicativo aí, jogo lá o ppm, digo qual é a substância, e ele me dá o resultado do miligrama por metro cúbico, né? É a medida de concentração, tá? Aqueles que a gente não achar na legislação brasileira, a gente pode pesquisar na legislação internacional, né? E uma delas é aqui o Ministério do Trabalho norte-americano, aqui dos Estados Unidos, né? Então, tá ali o CDC, né? Centro de Controle de Doenças, e é uma parte, um órgão da NIOSH, né? Que é o Ministério do Trabalho norte-americano. Então, você entra lá, você pode clicar aí nesse link aí, nesse QR Code aí, você vai para lá, você digita lá, está em ordem alfabética, né? Você procura lá a substância que você quer saber os detalhes. Tá? Também a CGIH, que é a conferência, né, a Associação dos Higienistas Industriais lá dos Estados Unidos, ela coloca esses limites de tolerância. E esse aqui, ó, biological exposure, não é o limite de tolerância para risco biológico, não. Isso aqui é para indicadores biológicos, tipo eu tirar o sangue do funcionário, fazer uma análise e ver quanto que tem lá no sangue daquele produto químico que eu quero avaliar se a pessoa está respirando, tá? Um dos exames famosos aqui no Brasil é o exame de pelo que a gente faz no caminhoneiro. Raspa lá o pelo do caminhoneiro,
para ver se ele consumiu droga nos últimos 30 dias, porque o resíduo da droga fica no cabelo, tá? Fica no pelo. E o caso da sílica, né, que é o anexo 12, você tem que calcular o limite de tolerância, tá? Não tem uma tabela, porque esse limite de tolerância aqui depende do percentual de quartzo, que é a sílica livre cristalizada que tem naquela poeira. Tá? Então, você tira uma amostra, vê o percentual de quartzo, e aí calcula se está o limite de tolerância para ver se aquela realidade está acima ou abaixo desse limite, né? Essa é uma partícula de sílica, ó. As poeiras são sempre mais, assim, angulosas, né? Geométricas, assim. Então, aqui está uma perfuração de granito aqui para fazer uma explosão e tirar a brita, né? E ali eu vou gerar poeira, claro. Outro limite de tolerância para particulado é o amianto, o asbesto. Também tem um limite lá. E outro é o manganês. O manganês tem dois limites de tolerância. Um para mineração, que é maior, ali, ó, 5 miligramas por metro cúbico, né? E outro para a indústria, que é onde eu vou beneficiar esse minério, por exemplo, para fazer as chapas de aço aí dos automóveis, né? As lâminas aí de aço. Então, na indústria é mais rigoroso, né? Limite de tolerância. Essa foi a aula 1. O que caiu aí? Vocês estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo, gente? Alguém abre o microfone aí. Sim, Sim, porque deu um barulhinho aqui, um pururum, achei que tinha caído tem que mandar o... a lista de frequência. Sim, vamos mandar já, deixa eu fazer o intervalinho aqui, só um momento. Deixa eu pegar a lista de frequência. Deixei aqui. Aí. Aqui, vamos ver os caminhos que o professor percorre. Vou aqui no Google Drive do professor. Vou fazer um formulário, vocês sabem como faz formulário? Vamos aprender agora. Eu vou lá na pasta do Google Drive que eu quero criar esse formulário. Se vocês quiserem fazer uma entrevista com alguém aí, fazer um formulário e mandar pelo Zap, é assim, ó. Eu vou abrir lá no Google Classroom e mandar a lista de frequência para vocês ir preenchendo. Não vou enforcar minha aula, hein? Vou mandar a lista de frequência, mas tem que ficar aí. No final, vou sortear aqui um passeio turístico ali no Porto do Mangue. Não abandone a minha aula. Química. Cadê você? Aqui. Pronto. Frequência. Dentro dessa pasta de frequência, eu vou criar o formulário. Ó. Como faz? Novo. Formulário. Criar e compartilhar. Vamos lá. Vou botar um título. Frequência do dia 15/10. E só vai ter uma pergunta, nome completo. Obrigatória. Pronto. Enviar, pegar aqui o link, curto, copiar. Vamos lá para o nosso chat agora, bate-papo lá. Chat. Nem li o chat, se vocês estão falando alguma coisa aí. Melhor padrinho, não sei o que são os babão mesmo, né? Ctrl V, muito bem. Aí. Bora, apareceu aí no chat? Preencham aí. Vamos voltar para a nossa aula aqui. Diretamente, PowerPoint. Pronto, a nossa outra aula, né, foi essa questão aqui da avaliação do risco químico. Então, uma coisa é eu saber que tem perigo isso, como é que tá, se está no ar, se está misturando, se vai ter contato pela minha pele, né? E outra coisa é eu avaliar lá no ambiente de trabalho, né? Então, a primeira coisa é pegar a ficha criminal aqui do meliante, né, chamada FISPIC, Ficha de Segurança de Produto Químico. E nessa ficha, que é padronizada pela norma ali, NBR 14725, eu tenho 16 tópicos. O nome do produto, a composição, né, a identificação dos perigos, as medidas de primeiros socorros e várias outras coisas. Se é inflamável, se ele é estável, se é reativo. Então, eu tenho que saber esses produtos que a gente manipula, né, conhecer ali a ficha criminal do cara, né,
Você vai arrumar um namorado aí, uma namorada, você não quer saber um pouco, antes de casar, saber sobre a pessoa, né? Onde é que você vai? Você vai no DIVA, o Departamento de Investigação da Vida Alheia, né? Que é o Facebook, aí a internet, né? Aqui nós vamos na FISPIC, para saber se esse produto aí, se eu posso casar com ele, né? Ó, aqui está a ficha do ácido sulfúrico, aqui do fabricante Votorantim, a Companhia Nitroquímica Brasileira, do Grupo Votorantim. E agora eu tenho que saber qual é a quantidade que esse produto tem aqui no ar que eu estou respirando. Então, a gente pode fazer dois tipos de amostra do ar. Tá? Uma é a instantânea, para eu saber na hora. Então, eu posso usar um instrumento de leitura direta, por exemplo, um detector de monóxido de carbono aqui, e já saber quanto tem, ou usar os tubos dosimétricos, né, que a gente já vai ver como usar eles. E pode ser também durante o dia, eu quero saber se essa concentração está aumentando ou diminuindo, se o trabalho que eu estou fazendo naquele ambiente está piorando aquele ar. Então a gente faz uma dosagem contínua, que pode também ser por um detector de gás, que já me avisa, né? Apita ali, dizendo saia do buraco, né? Saia do lugar aí que você vai morrer, né? Ou um Professor, dosímetro. Oi, pode falar. nada a ver com o assunto, mas que olhar a janelinha de Minecraft? Não entendi. Aqui no seu. Aí na sua apresentação, parece muito com a janelinha do Minecraft aqui. Abaixo do slide, na sua abinha aqui. Parece um Minecraft. Ah, aqui embaixo? É, Sim, eu jogo Minecraft, sim, meu filho também joga, tá aqui, ó. O mundo perdido da mineração, né? Tu gosta de Minecraft? Muito bem. Então, eu vou fazer uma aula no Minecraft para vocês, jogando Minecraft, explicando aí aqui ela os riscos do trabalho. Tem um nojento de um esqueleto que vem dar flechada na gente lá, isso é legal, né? Muito bem, vamos iniciar aqui, vamos continuar então. Continuar com a exposição, com a amostragem contínua, né? Até rimou aqui, até fez sentido. Então, eu posso ter também o dosímetro passivo e a bomba de fluxo constante, onde eu vou coletar uma amostra e mandar para um laboratório. Como a gente faz um exame de sangue, manda para um laboratório analisar, aqui eu vou coletar uma amostra do ar e mandar para um laboratório. Só que, claro, se eu preciso saber na hora, né, é bom eu ter um detector de gás, ou que seria um instrumento de leitura direta, né, para estar me avisando quanto que tem ali para eu poder sair, porque eu não vou poder esperar, né, o resultado de um exame, né. Quando a gente está internado numa UTI, num hospital, a gente faz um exame de sangue, ele chega dali a 1 hora, né? Diferente do exame quando a gente não está internado, que a gente pode esperar 2, 3 dias, 4 dias, né? Então, nesse caso aqui da análise dos produtos químicos, às vezes demora 10 dias para eu saber o resultado, né? Aí, em alguns casos, já morri, né? O meu avô, por exemplo, o exame de sangue dele chegou no dia do velório. Descobriram que era tifo. Mas isso foi em 1930, 1940, então naquele tempo demorava mais ainda, né, o exame de sangue. Então, mas hoje aqui, essa parte dos químicos aqui, no ambiente de trabalho, demora até 10 dias, né? Então tem coisas que eu não posso esperar. E quantas amostras eu vou fazer? Quantos pontos eu vou mensurar? Então, no caso aqui da sílica, da poeira de sílica aí, eu tenho que ir na tabelinha da norma 22, lá da NR 22, que é a norma da mineração, e lá eu vou em função do número de funcionários, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá 10 funcionários, eu posso fazer só 9 amostras. Tá? Se eu tenho lá 50 funcionários, posso fazer só 18 amostras. Tá? Para realmente essa amostra ser significativa da população. Tá? Não adianta fazer uma amostra só e achar que está tudo bem, porque pode ter alguém morrendo lá em outro ponto, né? Então, a quantidade de amostras depende da quantidade de população. Esse aqui é a bomba de tubo dosimétrico. Ó, como funciona esse tubinho? É tipo uma caneta Bic, mas ela vem lacrada, né? Tamanho de um termômetro, assim. E aí você quebra as duas pontinhas, põe na bomba e você puxa o ar por dentro do tubo. Aí na hora ele muda a cor, e aí no tubo tem uma escala, você já consegue medir ali quanto que tem daquele produto, né? A técnica aqui pede para você, cada substância, né, você tem um tempo para coletar esse tubo, né? Mas sempre entre um tubo e outro, e a gente tem que sempre coletar 10 em cada ponto, né? Cada posto de trabalho, cada bancada ali, a gente coleta 10 tubos. E aí o intervalo entre um tubo e outro é sempre 20 minutos. Então, tiro um, às vezes o fabricante diz, tira um, aguarda 1 minuto para ver o resultado. Agora espera 20 minutos, tira outro, e assim eu vou tirar os 10, depois eu faço a média aritmética, né, desses 10 tubos, e eu sei a concentração média daquele local ali.
E aqui os leitores diretos, aqui os instrumentos diretos, né, de monóxido de carbono, aí, ó, esse primeiro ali é de dióxido de carbono, o segundo mede dióxido e monóxido. Aí imagina aí um estacionamento, um shopping center, que eu quero saber em tempo real se a fumaça está matando meu funcionário ali, né? E esse aqui é o detector de gases que eu levo pendurado no meu peito para entrar em espaço confinado. E aí ele vibra, apita, acende uma luz ali, se a coisa fica preta, tá? Antigamente o pessoal levava um passarinho numa gaiola. Se o passarinho morresse, você tinha que sair correndo dali, né? Hoje o passarinho é eletrônico, esse carinha aí, ó. Esse aqui detecta 4 gases. Esse é um amostrador passivo, você pendura no peito do funcionário e passa 8 horas, depois você manda para o laboratório para fazer a análise. E essa é a bomba de fluxo, onde eu vou coletar uma amostra de ar. Aqui tem outros modelos, ó. Esse é o calibrador da bomba. Aqui também calibração. Dependendo do produto, eu vou ter um coletor diferente, que eu vou ligar na bomba, né? Ó, aqui coletor de poeira, poeira também, a poeira metálica, poeira de sílica. E ali está na cintura do funcionário ali, ó, a bomba, né? E no peito sempre tem que botar esse coletor uma distância menor do que 20 centímetros do nariz, tá? Que é o que a gente chama de campo respiratório. E aí o fabricante vai me dizer qual é o volume de ar que eu tenho que capturar, qual é a vazão que eu tenho que usar na bomba, né? Depende do produto. E aí eu vou ter um coletor diferente também para cada produto. Aqui é o catálogo do laboratório, né? Ele vai me dizer qual coletor usar, que vazão usar, que volume eu tenho que coletar. Aqui é o anatômico, eu fiz lá uma análise do formol, né? Que a gente usa formol para conservar lá o defunto. E tá aqui no peito desse menino mais alto ali, do lado direito ali. É um aluno de medicina, né? Então, eu coleto lá uma amostra de ar e mando, não mando o ar para o laboratório, eu vou mandar o cassete, né, o coletador, que só vai ter o contaminante, né? E aí depois eles me dão o resultado. Como vem o resultado de exame de sangue, vem aí o resultado. Aqui cada linha é uma amostra, tá? Aí eu tenho que anotar o número da amostra ali para saber em qual setor foi, né? E aí vem o resultado lá, que a concentração do produto no ar. E aí eu vou comparar isso lá com o limite de tolerância. Por exemplo, esse aqui, ó, 5,49, está muito acima do limite de tolerância do formol, né? Então tem que tomar uma providência lá. Nesse caso, foi fazer um projeto e instalar exaustores, né? Então, o tempo de amostragem depende do volume e da vazão, que o laboratório me diz qual é, e eu calculo o tempo. E aqui tem a técnica analítica e o tipo de filtro que eu vou utilizar. Por exemplo, ali para sílica, a gente usa uma membrana de PVC, policloreto de vinila, né? Um filtrozinho. E a técnica que vai ser usada lá no laboratório, gravimetria, difração de raio-x ou espectrometria de infravermelho. E aí o técnico de química lá do laboratório vai me dizer, ó, essa amostra aqui está com um tanto aqui de concentração no ar, né? E aí manda para mim o resultado e eu vou ver o que eu faço aqui no ambiente de trabalho, para melhorar aquele ambiente, né? Ó, essa aqui foi uma análise que eu fiz do asfalto, tá? Aqui da obra de duplicação da BR-101, desse trecho ali de Goianinha até lá João Pessoa. E aí, quando estava asfaltando, eu fiz essa análise aqui. Então, mesmo o tubo, a gente mediu ali o HPA, né? Hidrocarboneto policíclico aromático. Então, o asfalto ele não é uma substância, ele é uma mistura de coisas, né? Então, ele tem naftaleno, antraceno, criseno. Então, com uma amostra só, eu medi tudo isso. E a amostra aí não detectou nada. Quer dizer, estava num lugar bem ventilado e tal, e esse funcionário aí não está exposto acima de limite de tolerância, né? Mas em outro ponto pode estar, né? Por isso que a gente tem que fazer várias amostras aí para poder ser confiável, né, em avaliação. Aí a Fundacentro aqui, a Fundação Jorge do Prado de Segurança e Saúde do Trabalho, Medicina do Trabalho, ela coloca essas normas de como fazer a coleta, de como fazer a análise no laboratório, tá? Então essa foi a segunda aula. E a terceira aula dessa semana foi a questão de eu projetar o ambiente de trabalho. Tá? A gente ainda vai ter outras aulas de projeto, por exemplo, para especificar o equipamento de proteção individual, o equipamento de proteção coletiva, mas essa daqui eu falo um pouco de infraestrutura. Tá?
Então, primeira coisa são os procedimentos de trabalho, né? Jamais pipetar ácido com a boca, que você vai morrer, né? Então, cuidado com as vidrarias, os equipamentos aqui de proteção para emergência, que é o caso do chuveiro lava-óleos, a sinalização das substâncias, que é o diamante de Rommel, né? A gente vê no rótulo dos produtos, esse diamantezinho aqui, a gente já sabe a reatividade, a inflamabilidade. Quanto maior o número, pior é aquela característica, né? Então, pô, um vermelho 3 ali, ó, porque é um líquido inflamável poderoso, né? Tá? Se fosse um vermelho 0 ali, ó, não é inflamável, né? Aqui do chuveiro de emergência, aqui ainda pode usar a cabine, né? Aqui as contenções, aqui um kit para contenção de vazamento, poder recolher o material, né? Essas estacas que aparecem ali com o martelo, não é para matar vampiro, tá? Isso ali é para eu poder vedar um vazamento numa tubulação, numa bombona. E aí você bate com o martelozinho, a estaquinha ali, pum, para vedar um furo, tá? Não é um kit de matar vampiro não, tá? O extintor de incêndio para princípio de incêndio, iluminação de emergência, são equipamentos de contingência. E a bancada, eu tenho que tomar um cuidado para a minha bancada de trabalho ela ser impermeável, lavável e ter estabilidade química, né? Então, um material que se usa muito aí é a pedra, o granito, né? Só que a pedra tem um problema, ela tem poros. Então, aquela substância que derrama ali, ela vai ser absorvida pela pedra, né? E depois ela fica evaporando. Então, a solução para esse problema é a gente botar uma camada de resina nessa pedra, a resina epóxi, que a gente usa aí na fibra de vidro, aí, a resina epóxi, né? E aí ela fica transparente e ela impermeabiliza, veda todos os furinhos, e o epóxi é estável, a maioria das substâncias aí do laboratório. O cuidado com a vidraria na manipulação, né? A gente tem que cuidar com a quebra. Também existe um vidro especial para trabalhar com temperatura mais alta, que é o vidro de borosilicato. Em algumas situações posso estar usando plástico, é o caso daqueles beckers ali de plástico, aquele balão volumétrico, né? Tem um outro carinha chamado Erlenmeyer, que não está aí nessa figura, mas é muito usado também aí na química, né? Vidraria. Então, cuidado com a vidraria. E nunca submeter ele à pressão, né? A gente às vezes vai tapar esse balão volumétrico, ele tem uma tampa, né? Então, você vai vedar, fechar, e se ele estiver submetido à pressão, ele pode explodir o vidro, né? Então, tem que tomar esses cuidados aí. Aqui para lavar e secar, né? De maneira organizada. O pipetador automático aqui, você gira aquele rodízio ali, ele vai aspirar, e depois você aperta aquele botão, ele vai expelir, tá? Então, vocês sabem que a pipeta é um instrumento de controle volumétrico, né? Então, tem uma escala ali no vidrinho ali, para saber quantos ml, né, mililitros eu peguei da substância. Para volumes maiores, a gente usa essa pera de pipetagem. Tá? Então, como funciona aqui? Ó, você aperta o botão A, lá em cima, e aperta a pera, e vai tirar o ar da pera. Então, gera ali um vácuo ali dentro. Depois você aperta no botãozinho S, ele vai succionar, vai aspirar o produto para dentro da pera, da pipeta, desculpe. Né? E depois você aperta o botãozinho E para o produto sair da pipeta para o outro recipiente que você vai estar usando. Tá? Jamais meta a boca numa pipeta, tá? Mesmo que você não aspire o líquido, você está aspirando o vapor. E aqui esse equipamento também chama autoclave, em algumas situações eu vou ter que usar isso para esterilizar material. Então, cuidado que é uma panela de pressão isso aqui, né? Então, ela pode explodir. Então, a gente tem que botar aqui, seguir um regulamento, né? Um procedimento operacional padrão, e sempre apertar esses parafusos de maneira cruzada, né? O parafuso diametralmente oposto, para ela apertar por igual e distribuir na junta de vedação a mesma pressão, né? E aí observar ali a pressão no manômetro, né? Nunca abrir ela quando tiver com pressão, né? A gente tem que esperar ela diminuir a temperatura para diminuir a pressão, para depois poder abrir, né? E ela tem válvulas de segurança também contra a sobrepressão. E sempre a gente tem um procedimento padrão, tá? Um POP. Primeiro pensar na segurança do trabalhador, para não matar quem está fazendo o experimento, né? Também pensar na segurança do próprio experimento, para eu ter realmente confiança no resultado desse experimento, né? Não contaminar o experimento. E a proteção do meio ambiente, né? Como é que eu vou fazer com meus resíduos aí? Como vou descartar, tratar os meus resíduos,
Às vezes o meu resíduo é matéria-prima para uma outra aula, né? No caso aí do ensino, a gente pode usar aquele produto daquela aula como matéria-prima para uma outra aula. Tá? E às vezes a gente tem que descartar esse resíduo, a gente contrata uma empresa que tem a licença ambiental para tratar o resíduo químico. Ok, então, dessa aula é isso, deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui no Google Sala de Aula para ver o que mais que a gente viu nessa semana, que eu já esqueci. Aqui. Sim, agora os cilindros de gás sob alta pressão e o transporte de produtos perigosos. Vamos ver lá. De cilindro, gente, de gás, ó, deixa eu achar aqui, cilindros... Cadê você? Aviação, cilindros. Ó, o cilindro de gás, gente, ele trabalha com uma pressão muito alta. Ele trabalha ali com mais de 100 atmosferas. Tá? Então tem que tomar um cuidado aqui com explosão. Outra coisa, eu posso ter um material tóxico dentro desse cilindro. E se ele vazar para o meu ambiente, me lasquei, né? Então tem que tomar algum cuidado. Tá? Aqui tem 2 vídeos que eu recomendo lá. Ele é identificado pela cor. Por exemplo, aqui o hidrogênio, aí a gente usa a cor amarela. E essas cores são padronizadas pelo sistema Munsell. Tá na hora do intervalo, né, gente? Vamos fazer um intervalo? Espera aí. Deixa eu parar a gravação aqui. Estão me ouvindo? Deixa eu voltar aqui. Preciso tomar uma água para fazer um intervalo. Só um minuto. Aqui. Aqui. Vocês estão vendo aqui atrás de mim um cenário aqui, um pano verde? Ali eu fiz uma estrutura com cano de PVC e botei esse pano verde, né? Esse pano é para eu ter um cenário, quando eu aproximo aqui mais, para ficar com aquele fundo transparente, né? Para eu poder aparecer o meu rosto na frente do slide, sabe? Então, aí tem um filtro chamado filtro chroma key, que transforma o que é verde em transparente. E aí, às vezes, quando eu gravo à noite aqui, fica meio fantasmagórico, meu cabelo fica assim meio eletrizado, né? É por causa da iluminação. Então, vamos lá, vamos retomar aqui o conteúdo. Pronto, ainda das aulas dessa semana, que a gente está revendo, né? São aqui os cilindros de gás sob pressão. Continuando, né? Aqui. A gente estava aqui nas cores, né? Essas cores são padronizadas. Existe um sistema Munsell, que é um sistema codificado para as cores, né? Não posso dizer assim simplesmente, é a cor Bordeaux, né? Bordeaux é um tom escuro do vermelho, né? Porque existem vários tons de Bordeaux. Então, assim, a gente tem que ter um tom padrão mesmo para que esse cilindro seja igual em qualquer parte do mundo. Então, tem esse código ali, ó, 7,5R 3/8. Esse é o Bordeaux do acetileno, aquele gás da soldagem, né? A solda com maçarico. E assim outros, né? Vão ter as suas cores. Ó, o tamanho dos cilindros varia aqui de 1 metro até 1,5 metro. Aquele pequenininho de 1 metro a gente chama de bala, que é o que usa nos hospitais aí para botar o oxigênio, transportar o paciente, né? Precisa ser o cilindro um pouco menor na ambulância, na maca. E o grandão ali de 1,5 metro a gente chama de torpedo. Todos eles são bem pesados, porque a espessura desse material aqui é grande, mais de 1 centímetro de aço, né? Dá na hora de transportar, porque mesmo vazio o cilindro é bem pesado, tá? Então pode esmagar o meu pé e tal, e se ele cair no chão, como tá aquele grandão ali, ó, e bater aquela válvula, arranca a válvula e ele atravessa 3 paredes de alvenaria, tá? Sai igual um foguete mesmo, né? Então sempre tem que ter uma proteção para a válvula, esses pequenos ali estão com essa proteção, a gente chama de tulipa. Mas durante o transporte, essa tulipa é para o uso, né? Que eu posso ligar ali o regulador de vazão, de pressão. Para o transporte existe um capacete, né? Então vamos ver aqui. Aqui é o rótulo de identificação. Na aula gravada eu explico melhor isso, tá? Então cuidar aí com o manuseio, usar os equipamentos de segurança, manter o capacete protetor da válvula, né? Usar correntes para acorrentar ele no carrinho ou no ponto de uso, né? Não derrubar, não bater, né? Ó, essa é a corrente de fixação, vou fixar na parede para lá no local onde eu vou usar,
Ele está amarradinho, né? Para não tombar. E no carrinho tem uma coisa semelhante também, que eu vou fixar a corrente para ele não sair do carro, né? Então, eu não posso usar esse cilindro para outras coisas, né? O cara resolver cortar para fazer uma churrasqueira, para assar espetinho, não é seguro, né? Você pode explodir o cilindro. Tá? Só posso usar para gás mesmo, né? Não permitir o contato da válvula com óleo, com graxa, porque isso pode corroer ali, pode degradar as vedações, né? E no caso do oxigênio, pode dar reação química também e provocar fogo espontâneo. Tá? E, claro, não usar um cilindro que eu não saiba o que tem dentro e usar dentro do procedimento de segurança para não me envenenar, né? Ó, esse é o de acetileno com a tulipa. Tá? Então, essa tulipa, ela é semi-aberta aí porque ela permite que eu acople ali os sistemas de consumo, no caso ali o regulador de pressão, né? E esse é o capacete de transporte, ó. Quando eu for transportar, tem que trocar a tulipa por esse capacete, né? Sempre essa operação com o cilindro amarrado, né? Então, na hora de utilizar, manter ele acorrentado, utilizar o regulador automático de pressão que seja próprio para aquele gás, porque alguns gases podem corroer o regulador. Abrir a válvula toda, tá? A gente não deixa ela semi-aberta, não. A gente abre toda ou fecha toda. Evitar usar o arroxo aí, né? Sobre apertar as conexões, para não romper as roscas e dar vazamento. E usar, ó, cara, a válvula. Tá um vídeo na internet aí de ruptura de cilindro, cara, o cilindro sai voando igual uma bomba, né? Tá? Não posso aquecer, porque, claro, vai aumentar a pressão interna, né? Aquela lei dos gases, a lei de Boyle, diz que quando você aumenta a temperatura de um gás, ele vai se expandir. Se ele não conseguir se expandir, ele vai aumentar a pressão, né? É o caso do gás que está dentro do cilindro. Tá? Então, quando não tiver em uso, a gente fecha a válvula e despressuriza, né? E os acessórios devem ser sempre conectados no regulador de pressão, que é esse cara aqui, ó. Tá? No relógio, são dois reloginhos aí, os manômetros, né? No reloginho que está no lado que é conectado ao cilindro, esse mede a pressão do cilindro, pressão interna. E o outro reloginho mede a pressão de saída do cilindro, tá? Então, aqui, girando esse manípulo aqui na frente, a gente consegue regular essa pressão de saída. E que pressão é essa? É a pressão que eu preciso lá no equipamento que eu vou usar esse gás. Ó, esse vídeo aqui, que o cara bate com ferro ali na válvula do cilindro e o cilindro sai voando. Ok, esse aqui é a aula de cilindro. E a última aula dessa semana, que eu não publiquei ainda, é essa aqui, que é a movimentação dos produtos perigosos, né? Então, olha só, eu vou gravar essa aula ainda, estava ajeitando o slide agora antes da aula aqui. O problema da movimentação são os acidentes, né? O vazamento aqui, aí a contaminação do meio ambiente. Nesse caso aí, a pessoa lá tá drenando de dentro do container ali, parece que é gasolina isso aí, para não contaminar o rio, né? Não ver esse acidente, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho do Brasil, porque a gente tem que vencer longas distâncias, olha só esse mapa, ó. A Espanha cabe todinha ali no estado de Minas Gerais. Aqui o Rio Grande do Norte é a Bósnia. Tá? Lá o Rio Grande do Sul, ó, cabe o Equador todo, a Venezuela cabe aqui no Mato Grosso do Norte, aqui no Mato Grosso, desculpa, né? A Alemanha cabe no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, né? Aquela coisa lá da queimada no Pantanal, ela está queimando um troço do tamanho da Alemanha. Claro que são alguns pontos, né? Mas assim, o estado é do tamanho da Alemanha. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? É que para você vencer uma distância longa, você demora muito tempo, né? Então, eu tenho problemas aí de acidentes nesse tempo, né? Ali onde está escrito Hungria, né? Santa Catarina, lá no sul, ó. Eu vim de lá, tá? Dá uma distância grande até aqui em Natal, né? Se eu vier pela BR-101 aqui, né? Ó, essa distância aqui, ó, são 3.600 quilômetros. Se eu vier pela BR-116, né? Ela é paralela à BR-101. 3.638 quilômetros, 49 horas de carro. Tá? Felizmente não precisa vir de carro, vem de avião, né? Mas também dá umas 5 horas de voo. Tá? É bastante de voo, né? A distância é longa, aí você tem que parar no meio. Normalmente ele vai até Brasília, para em Brasília e depois faz o outro trecho para Natal.
Então, imagine que eu tenho que transportar os produtos do Brasil, essas longas distâncias, muitas coisas lá, né? Aquela região de São Paulo ali produz os automóveis, região de Minas Gerais produz os automóveis, eu tenho que distribuir esses automóveis pelo Brasil, né? Produtos químicos, a parte de mineração ali, Minas Gerais, do Pará, que é muito forte também na mineração, né? Eu tenho que transportar isso pelo país, às vezes transportar até um porto para poder exportar, os alimentos, né? O arroz vem lá do Rio Grande do Sul, a maçã vem lá de Santa Catarina, o frango, né? Vem lá de Santa Catarina, ali do oeste de Santa Catarina. Então, o transporte é um problema. E se o produto é perigoso, é um problema maior ainda, né? Então, um jeito seguro de transportar seria o trem, mas o Brasil é muito fraco de ferrovia. Aqui está um mapa das ferrovias. Ó. Essas que estão tracejadas aí são as que estão em construção, por exemplo, a ferrovia Norte-Sul, né? É um projeto bem antigo essa ferrovia, para ligar aqui o Maranhão, né, até São Paulo, né? E o que que aconteceu aqui que o Brasil tem tão poucas ferrovias, né? É uma questão histórica mesmo. O Brasil, lá na década de 60, ele optou pelo transporte por caminhão, e aí enfraqueceu essa questão das ferrovias, né? Então, a gente tem algumas ferrovias que foram construídas pelo governo, algumas que foram construídas pela iniciativa privada, por exemplo, aí a Vale do Rio Doce constrói algumas ferrovias, né? Mas, assim, num trem eu consigo transportar mais peso por um preço menor, né? E outra coisa que o Brasil ainda é fraco também é a cabotagem, que seria a marinha mercante, né? O transporte de carga pelo mar. Então, como a gente tem um litoral super legal aqui, a gente poderia ter linhas de navios aí para estar distribuindo, né? Em vez de botar num caminhão e percorrer aí 5.000 quilômetros até o destino, né? E gastar um monte de óleo diesel e ter que complicar aqui a manutenção das estradas, né? Poderia estar usando o trem ou um navio, né? Mas na época ali, na década de 60, principalmente aí no governo do Juscelino Kubitschek, né? Se tornou essa opção porque era a opção mais prática e rápida, porque você financia o caminhão para o próprio caminhoneiro, você não precisa usar a verba pública para estar construindo e mantendo as estradas de ferro, né? Mas por o ângulo você tem que manter o asfalto, né? Então se tem também a infraestrutura aí, um gasto do dinheiro do povo aí do governo, né? Mas o transporte rodoviário ele é bem mais caro do que o de trem, tá? Aqui estão as principais rodovias e o transporte do Brasil. Vocês vejam que se concentra mais no litoral, né? E isso é um entranhamento aqui, a maior concentração está nessa região aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? E distribuição, né? O problema é sempre que o caminhão tem um custo maior e o risco de acidente é maior também. O que se transporta mais de produtos perigosos aqui no Brasil? É a soda cáustica, tá? O hidróxido de sódio. Ô, professor, para que se transporta tanto isso? Se usa em várias coisas o hidróxido de sódio, né? Para fazer produtos de limpeza, para reduzir outras substâncias. Vários processos químicos usam o hidróxido de sódio, né? Tá? Também o ácido clorídrico, né? Olha o cloro como é importante, ó. Ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e o cloro puro. Então, aqui entre os quatro maiores volumes do Brasil, eu tenho três que são de base de cloro, né? Tá? Então, é muito importante também. E o ácido sulfúrico, né? Que também é muito usado na indústria aí para você sintetizar vários outros produtos, né? Tá? Então, aqui estão os volumes, né, que são transportados. Incrivelmente, apesar do volume maior seu de hidróxido de sódio, os maiores acidentes acontecem com gasolina. Tá? Tá? Então, eu tenho aqui ó, o número de acidentes, claro, como o nosso transporte é basicamente rodovia, o maior número de acidentes também é na rodovia. Tá? Mas a gente tem também aquavias, a gente tem dutos, né, oleodutos, aí, dutos de gás, tem também ferrovias. Tá? Mas a maioria dos acidentes, segundo essa fonte aqui, né, a gotaquimica.com, vocês podem bipar aí nesse QR Code, vocês vão para o site aí, onde eu tirei esse dado, né? A maioria dos acidentes é aqui nas rodovias, né? E de 2010, a gente teve até uma redução em relação aos outros anos, ali, em relação ao ano de
2006, né? 2007, desculpa. Redução no número de acidentes, né? E aqui são os acidentes que mais ocorrem, ó, os que mais ocorrem é com diesel e gasolina, tá? Que são os combustíveis aí que a gente usa nos automóveis, né? Tá, então, para regular isso, a gente tem a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? O Brasil optou por essa política organizacional, né? De ter agências de regulação, né? Então, a gente tem a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente tem a ANTT de Transporte Terrestre, a ANEEL de Eletricidade, né? A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que regula aí os aeroportos e tal, o transporte aéreo, né? E essa daqui regula os transportes nas rodovias aí, e outros meios terrestres também, ferrovias e outros, tá? Então, ela tem uma norma aqui que vai definir como é que eu identifico e as normas de manuseio desses produtos, tá? Essa BNT, NBR 7500. Essa norma não é da Anvisa, ela é da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas a Anvisa não, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela coloca, ela cita essa norma, né, no seu regulamento. E aí você já deve ter visto algum caminhão passando aí no município de vocês, né, com essas placas, né, esse losango com um pictograma ali, né. Então, esse aqui, por exemplo, é uma tinta contendo solvente industrial, 1263, tá? Esse solvente se usa para várias coisas aí na indústria, né, não só para tinta, tá? E ele, como ele é um líquido inflamável, vai ganhar esse losango aqui com o número 3 e o pictograma do líquido inflamável. Esse aqui é a soda cáustica, né, o hidróxido de sódio, então 1824. O que é esse outro número ali em cima? É a classe de risco, tá? O 80 ali, né? E aqui a placa de corrosivo, porque é um ácido, né? Número 8, corrosivo. Ó, da onde vem isso? Aqui estão as classes, né? Aquela classe do losango lá, classe 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, classe 3, líquidos inflamáveis, ó. Tem para radioativos, substâncias corrosivas, aí o 8, né? E esse painel, a gente usa dois números. Um é o número do risco, a classe de risco, e o outro é o número da ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Que é um número que diz que substância é essa, tá? Então, o número de baixo é a substância, o número de cima é o risco. E onde é que eu encontro isso? Nessa norma da Agência Nacional de Transporte Terrestre, eu tenho lá, em ordem alfabética, né, os produtos com os códigos aí, ó. Número da ONU, número do risco, né? Aqui eu ampliei um pouquinho, ó. Então, para esse produto aqui, a placa até não corresponde a esse produto, mas só para exemplificar, o acetato de butila, ó, seria o número 1123. Né? Esse número de baixo seria 1123. Esse aqui não é, esse aqui é outro produto, né? É o ácido, é um ácido, né? Aquela categoria do risco ali, que seria 33, aqui está 80, né? É o número do risco. E esse número aqui é a classe de risco do produto no losango. Tá? Então, vamos ver alguns aqui. Ó. Sim, eu posso procurar também isso na internet, em vez de usar um tabelão, você pode achar na internet, é mais fácil aqui, né? Você entra nesse site, aqui desse link aqui, 200, 144, tal. Mas você pode ir no Google, botar ali, pesquisa de produtos perigosos. Aí vai abrir um desses sites que vai abrir esse aí. Você põe lá em cima o número, ou o nome, né? E aí ele vai achar o produto. E aí ele dá as características desse produto. Né? E no caso do caminhão, eu tenho que identificar a lateral, a frente e a traseira do caminhão. Tá? Sempre na lateral o losango com o número da ONU, e atrás o losango com o número da ONU. E na frente somente o número da ONU, uma classe um número do risco também. Esse é o borato de trialila. Essa substância não é muito comum aqui na nossa região, aqui da Costa Branca, aqui do Rio Grande do Norte, mas outras são. Ó. Essa aqui, por exemplo, é a gasolina. 1203, gasolina. Ó, 1202, o óleo diesel. 1203, gasolina. 1170 é o álcool etílico, né, o etanol. 1170, 33 é a categoria do risco ali. Aqui, ó, mistura de etanol com gasolina.
que ocorre? A gente vê nessa região aí de Guamaré, a gente tem ali uma refinaria, né? Então, tem muito caminhão chegando ali com etanol, esse aqui, desculpa, aqui, contento aqui. Muito caminhão chegando com etanol e chegando com gasolina. E aí ele sai, o mesmo caminhão, sai com essa mistura de etanol e gasolina, que é a gasolina brasileira, né? Mistura de gasolina com álcool. Tá? Então você lava lá o tanque, lá mistura ele e troca a placa, né? Esse aqui é muito comum na nossa estrada aqui, nesse trecho que vai para Macau aí, 3475, né? E claro, aqui não precisa dizer o que é, né? O 1075 é o gás de cozinha. Aqueles pictogramas, gente, também são definidos aqui na norma, tá? Então não é só desenhar do jeito que eu quero, tem um padrão de ângulo, de raios ali na norma, tá? Para fazer. Aqui também, né? O radioativo tem os ângulos ali e tal, para justamente sempre sair igual o símbolo, tá? Esse aqui, ó, parece bem besta, né? Esse aqui é para substâncias que são sensíveis à água, né? Então, é só um guarda-chuvinha, mas olha para construir o bicho como é chato. Tem o ângulo da gotinha, o tamanho da gota, a largura da gota, a altura do guarda-chuva, o raio de curvatura do guarda-chuva, né? Até o cabo do guarda-chuva tem um raio de curvatura, né? Para a gente ter realmente um padrão para poder identificar, nesse caso aqui, a embalagem do produto, né? E em outros casos, a placa de identificação do produto no caminhão. Quem transporta produto perigoso, ele tem que ter um curso, né? Então, esse curso está nesse regulamento aqui, ó, Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Então, o objetivo desse curso é formar, né, e ter uma atualização periódica, né, do condutor ali, do motorista do caminhão, do transporte, né. Então, cabe a esse motorista, né, transportar os produtos, conhecer os preceitos de segurança, né, e ao final do curso ele vai receber lá um certificado. E esse certificado tem tempo de validade, né, então, esse aqui é bem antigo, 2001, né, peguei na internet aqui. E se ele estiver transportando explosivos, ele tem que ter uma guia de autorização do Exército Brasileiro. A gente, por exemplo, transporta aí o nitrato monoamônico, né? Vocês devem ter visto aí na televisão, aquele porto lá de Beirute, né, que explodiu. Se usa para adubo, né? Adubo químico. Mas dá para usar para fazer explosivo também, então, claro que o Exército se preocupa com isso, né? E também a ficha de emergência, que é o que fazer em caso de vazamento, tal, o caminhoneiro tem que ter isso. Então, quando se para aí numa blitz ou num posto de fiscalização do governo na estrada, o motorista tem que apresentar esses documentos. Deixa eu fechar aqui. Salvar, que eu estava alterando isso. Parar a apresentação. Bom, temos mais aí uns 10 minutinhos. Eu queria ver com vocês agora, gente, todo mundo assinou lá a lista de frequência? Quem não conseguiu, vou botar de novo ali, ó. Quem chegou atrasado aí, clique lá no formulário da lista de frequência. Aí, beleza. Estamos ainda com a audiência de 29 pessoas, transmitindo para todo o Rio Grande do Norte aqui, né? Mais a região aí da Costa Branca, mas tem gente em Açu nos assistindo, tem gente aí no Porto do Mangue, de Guamaré, de Baixa do Meio, de Diogo Lopes, né? Paulo Hudson, não tenho permissão. Peraí, Paulo Hudson, vamos lá dar a permissão. Peraí. Todo impedido, Paulo Hudson, sai dessa vida. Aqui, ó, que tu entrou com um e-mail pessoal, vou tirar aqui. Às vezes o celular da gente puxa o e-mail pessoal. Pronto, tenta agora, Paulo, e lá se dá certo. Botando aqui, aí. Montar uma banda de rock aí, Os Impedidos. Os Despermissionados. Tá, gente, vou fazer uma nuvem de palavras aqui para vocês escrever umas palavras aí sobre essa aula de hoje, sobre essas aulas dessa semana, a impressão de vocês. Deixa eu achar aqui. Pull everywhere.
Vou botar já o link para vocês aí. Vamos fazer uma nuvem aqui. Jogaram um joguinho? Joguinhos? Cauê não foi buscar a pipoca box ainda lá no posto de gasolina, né? Mas eu vou aí sexta-feira, eu levo na tua casa. Vou ter que ir lá no campus pegar umas coisas lá, o meu suporte da câmera fotográfica, um tripé. E deixa eu ver outra aqui. Minha atividades. Quero pegar a minha bata também do laboratório para poder fazer umas aberturas de aula aqui, vestido de professor de laboratório. Fazer um de estatística química. Aqui. Então é o seguinte, deixa eu ativar aqui. Já vou compartilhar com vocês. Só um momento. Ativar. Vou compartilhar essa tela. Peraí, só um pouquinho. Apresentar agora. Tela inteira. Tela inteira mesmo. Só um momento. Eu quero que vocês cliquem aí, ó. É puev.com/Ricardo Luiz M422. Então, ó, clique nesse link aí, mande brasa lá no... Escreva aí umas palavras que lembram risco químico para vocês. Ativar. Vamos ver quem consegue digitar primeiro uma palavra legal aí para risco químico. Você está apresentando a tela inteira. Vive avisando aqui que é para a gente não fazer coisa por acidente. Polev com 2 Ls.com/Ricardo Luiz com Z Machado M, né? Ricardo Luiz M 422. Vamos ver a nuvem que dá aí. Vapores, muito bem, uma coisa importante no risco químico. Química também é uma palavra importante no risco químico. Aí, ó, poeira. Se vocês gostarem de alguma palavra, pode repetir, que daí ela cresce no negócio aí, ela cresce na vida. Aerodispersóides. O cara que fala aerodispersóides, a pessoa já quer até casar com ele na hora. Ó, tá vendo? Cresceu os aerodispersóides. Contaminação, gases, né? É a questão também de ser um veneno, né? A dose, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose, né? A gente já teve essa aula no presencial, mas eu estou tendo que revisar, então gravei ela de novo, né? Aliás, gravei ela pela primeira vez. Vai dar um acervo danado aqui, viu? Das minhas aulas aqui, todas gravadas, hein? Se eu morrer, pelo menos alguém pode ficar com saudade, vai ali e maratona minhas 36 aulas ali, da disciplina de segurança para o técnico de química. Já vou deixar um legado, né? Quem é que gosta aí do Minecraft? Aí já viu as séries do Jazz Ghost? Jazz Ghost é um maluco aí que vive, passa o dia inteiro jogando. Aquele bicho trabalha, viu? O cara produz vídeo pra caramba, uns 2 ou 3 vídeos por dia. Aí, ó, a aerodispersóide está sendo aí o centro, né, das atenções aí, porque realmente são os particulados, né, líquidos e sólidos aí, junto com os gases e os vapores, né, vão ser o que vai estar dando aí o perigo para a respiração da gente, né.
Então, a poeira e o fumo, ninguém botou fumo, né? Botei fumo. As poeiras e os fumos, né? São os particulados sólidos, e aí tenho ali a névoa e a neblina, que são os particulados líquidos, e aí tem também o gás e os vapores, né? O vapor é aquela fase gás de uma substância que normalmente é líquida ou sólida, né? Então, vapor de gasolina, vapor de naftalina. Aí, beleza. Ficou bonito. Vou mostrar para a professora de didática isso aqui, ela vai gostar, professora Rosário. Ela gosta dessas nuvens, faz até umas pesquisas com nuvens aí, escreve artigos sobre as nuvens no ensino. Ok, 34. Beleza, então, deixa eu fechar aqui. Queria agora ouvir vocês. Alguém falou alguma coisa aí? O que acharam de hoje aí dessa aula? Alguém abriu o microfone aí? Pode falar? Foi boa essa aula? Meio intensa aí, né? Ótimo. Jazz Ghost é legal. Então tá, gente. Agora arde, tá? Quem puder vir aí no CA às 2 horas, né? A gente vai ter o CA. E o CA é um tira-dúvida, um momento de bate-papo também, e que para vocês, a gente pode até mostrar alguma tarefa ali, alguma que vocês estejam com dificuldade, né? E aproveita esse tempinho do CA também para fazer as tarefas ali, né? A gente vai comentando, você já vai fazendo a tarefa, para deixar em dia, tá? Não deixa acumular, porque depois no final do ano é um tsunami de tarefas aí que vai arrastar vocês para dentro do buraco negro da educação. Aí você entra para a turma do Silas, né? Que é aquela pessoa que se lascou todo, né? Então, assim, não deixe acumular, não. Eu estou fazendo uma planilha aqui já das respostas de vocês para fazer um consolidado. Já vou começar a pegar no pé de vocês individual, tá? Quem é que não fez? Como é que tá aí o pessoal excluído aí? Vocês estão sabendo de alguém da turma aí que não está conseguindo acesso à internet? Pronto, ó, nos ensinou que se cheirar algo no laboratório, vamos conhecer Jesus no céu. Muito bem. Nem sempre a gente encontra Jesus, depende da nossa vida aqui na Terra, né? Ah, então, melhor a gente ter uma vida boa e adiar esse encontro o que puder, né? Deixar lá pro fim, lá daqui uns 99 anos aí. A gente... Tia Emily tava sem internet em casa. Ela tava usando a internet da vizinha. Na calçada, ela falou no grupo pra assistir a aula. Sim. Acho que ela nem tá aqui, acho que caiu. É, aqui do presencial não é o maior problema. Pode falar, Vitória. Calma, ele não tá tendo acesso às aulas assíncronas por causa do e-mail dele, que tá dando um problema. Mas ele tá com e-mail escolar já ou não? Sim, ele tá com e-mail Vou escolar, ver. mas não tá dando certo. Eita, Cauã, né? Vou anotar aqui para tentar resolver aí. Uhum. E aí vocês vão vendo aí, vão me dizendo, tá? Manda um zap, manda alguma coisa, se quem tiver ainda, tem alguém que vai ganhar o auxílio emergencial lá para comprar algum aparelho aí, ou um plano de internet, né? E você pode também, o caso do Cauã ali, porque o e-mail não está funcionando, né? Mas quem não tem internet pode ir na casa de alguém, tentar baixar as aulas, né? E aí depois vem, tá? A gente vai daqui a pouco também permitir que a pessoa vá lá no campus, mas por enquanto ainda está complicado por causa do transporte, né? Mas vai ter uma fase aí, a pessoa pode ir no campus para assistir lá para baixar alguma coisa, né? E usar a internet lá do campus. O problema é chegar lá, né? Quem mora aí na Coab, beleza, mas quem está mais longe, né? Vai ter que é mais barato ir para casa de um parente ou ir para algum lugar que tenha um Wi-Fi aí, tentar baixar, né? Baixar as aulas. Tá? Então tá, gente, vou encerrar a gravação. Mais alguém quer falar alguma coisa? Muito obrigado aí pela participação. Depois eu posto essa aula lá também, essa aula gravada. Tá? Tchau, tchau. Valeu aí, obrigado. Hoje nem sorteei nada, né? Depois eu sorteio no CA. Venham no CA que eu vou sortear um grande prêmio. Já estou até pensando aqui que isso vai ser uma abóbora, um quilo de batata, não sei. Sorteio uma manga, professor. Manga, olha aí, uma manga só é coisa de pobre, vai ter que ser uns 10 quilos de manga. A pessoa tem que carregar uma sacolada. Manga tá bom.
Minha mãe gosta, eu também gosto, eu quero De manga. manga? Uma manga. Eu sou muito preguiçoso, só gosto da manga já descascadinha e tal, que alguém descascou para mim. Mas numa questão de sobrevivência, eu como com casca e tudo. Ó, Big Big, daí a ideia é chocolate, Big Big. Podia ser ali uma caixa de... Sim, quem é que fez o jogo lá? O jogo lá tá valendo uma caixa de bombom garoto, hein? Aquele jogo lá do Pac-Man. Quem tirar em primeiro lugar ali na pontuação vai levar um bombom garoto. Faz lá, Yasmin. Vocês têm o link, né? Beleza, depois eu passo de novo o link aí no CA. Professor, eu Era fiz, desse... mas se eu ganhar o bombom garoto, eu vou dar pro povo da turma, já que eu tô proibido de comer qualquer tipo de chocolate ou coisa à base de leite. Eita, então se tu ganhar, a gente troca o teu prêmio por outra coisa aí. A gente compra aí um chocolate sem lactose. Beleza, gente. Então tá, até de tarde aí, 2 horas a gente tá aí. Valeu, tchau, tchau.